Vamos lá, turma. Eu sou professor aqui da Faculdade Inspirar, já faz desde 2018, então já faz 7 anos. E desde então é um prazer falar aqui para vocês sobre quiropraxia, um assunto assim, e uma pós-graduação que mudou a minha carreira profissional. Beleza, uma breve apresentação. Meu nome, eu me formei ali em 2011 pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Logo em seguida já fiz um aprimoramento em ortopedia e traumatologia na mesma universidade, pela Faculdade de Medicina ali de Ribeirão Preto. E assim, ortope e traumato sempre foi o meu carro-chefe, tanto na questão dos estudos, quanto dos atendimentos e depois na clínica. Fiz especialidade pelo COFITO em quiro, ortope e traumato. Continuando a minha apresentação, especialista em quiropraxia, ortope e traumato. Minha primeira especialidade foi ortopedia e traumatologia, em seguida a quiro. E tem formação em várias técnicas de terapia manual, fazendo cursos aqui em âmbito nacional e também internacional. E meu primeiro curso de quiro foi em 2013, e pela Inspirar. E eu acho que era um curso que era de uma semana, ainda não existiam pós-graduações, existiam cursos isolados, assim. E depois, quando a pós-graduação foi instalada, eu acabei fazendo alguns cursos isolados ali, em cursos de extensão, né, sobre a quiro, para posteriormente fazer a prova ali de especialidade em quiro e começar a exercer a profissão. E para mim foi um marco, assim. Eu já fiz curso de Maitland, Mulligan, vários outros cursos de terapia manual, alguns cursos de osteopatia, mas realmente o que guia minha prática clínica são os cursos de terapia manipulativa ali e quiropraxia. E foi me dada a tarefa de definir o que é quiropraxia. Antes da definição clássica, é importante a gente entender a origem da palavra quiro. Ela vem do grego, que significa, o quiro é mão, e praxis significa prática ou ação, ou seja, fazer com as mãos, praticar com as mãos. E esse nome foi dado lá em 1895 pelo criador da técnica, Daniel David Palmer, Didi Palmer, mais conhecido, que esse cara, ele era um canadense, teve diversas profissões, foi um agricultor, foi vendedor. Posteriormente ele começou a trabalhar numa linha de cura, de tratamento de enfermidades diversas, e ele acabou aprendendo ali, tendo uma base com os antigos bone setters, os ajustadores de ossos ou os consertadores de ossos, dependendo da tradução, e ele acabava utilizando eventualmente algumas técnicas, mas ali em 1895, na cidade de Davenport, em Iowa, foi que ele fez documentado o primeiro ajuste. Um síndico do prédio, ele fez um ajuste torácico num paciente que teve uma surdez depois de um acidente, e esse paciente voltou a escutar depois desse ajuste que ele fez. E depois, quem deu continuidade aos ensinamentos e o desenvolvedor da quiropraxia foi o filho dele, o Bartlett Joshua Palmer, mais conhecido como B.J. Palmer também. E aqui a fotinha dos dois. E ele sim, quem foi o cara que difundiu a escola de quiropraxia. Aqui é uma foto em Iowa da escola de Palmer de quiropraxia, um curso de ensino superior nos Estados Unidos. E aí que vem uma ampla gama assim, de diversas escolas e técnicas que existem. Se a gente dá uma olhada, não sei se vocês conseguem ver minha setinha. Uma coisa, eu posso colocar também um apontador. Deixa eu voltar aqui. Vocês conseguem ver a seta que eu estou mostrando? Conseguimos sim, professor. Então aqui mostrando o Didi Palmer, seu filho B.J. Palmer, e olha quantos outros professores e técnicas que se formaram a partir desse cara. Isso a gente está falando ali em 1905, mais ou menos, 1907, que o B.J. Palmer acabou entrando na escola, e depois eles acabaram difundindo toda essa técnica da quiropraxia. E o que é a quiropraxia? Primeira coisa, é uma profissão da área da saúde. E isso é muito importante a gente ter uma ideia. Assim como a gente fala que a fisioterapia, eu vou fazer fisioterapia. Não, fisioterapia é uma profissão da área da saúde. Você vai fazer alguns métodos, algumas técnicas ali dentro da fisioterapia. E na quiropraxia também não é diferente.
Ela atua no diagnóstico, tratamento e prevenção das alterações mecânicas no sistema músculo-esquelético. Então, começou com a teoria ali de que tinha algum desalinhamento vertebral, isso acabava provocando diversos sintomas no corpo, por exemplo, um desalinhamento da cabeça, provocando um desalinhamento da pelve, podendo provocar, por exemplo, uma bursite de quadril, ou então alterações no joelho, e que, com técnicas específicas, a gente teria um efeito sobre o sistema nervoso, porque esse desalinhamento poderia acabar atrapalhando a condução nervosa aqui no forame intervertebral dos nervos que são fixados. Aqui está mostrando o nervo, em vermelhinho a gente tem a artéria, a gente tem as veias aqui em azulzinho, essa parte em branca, e uma disfunção aqui, uma hipomobilidade, em laranja a gente tem diversos ligamentos aqui, um déficit de mobilidade, por exemplo, poderia causar uma alteração dessa condição nervosa. E com um tratamento específico, mais especificamente voltado para a coluna vertebral, depois esse conceito se expandiu um pouco, você acabava melhorando essa interferência do que o que ele chamou de subluxação vertebral. Como que ele acreditava no começo? Inicialmente, no começo, o Didi Palmer era um cara muito espiritualista, vamos dizer assim. Não estou dizendo da religião espírita, mas muito espiritualista. Então começou com uns conceitos assim, mais voltados para essas questões esotéricas, espirituais, holísticas. E posteriormente o filho dele, B.J. Palmer, através dos estudos, começou a desenvolver mais teorias relacionadas a disfunções mecânicas, vértebras que estavam posicionadas de uma maneira incorreta e você deveria reposicioná-las para corrigir essa alteração que acabava provocando no sistema nervoso. Depois de um tempo, essa teoria evoluiu, mas o que é importante deixar claro é que o termo subluxação vertebral não necessariamente refere a algo que esteja fora do lugar. Assim como outras técnicas de terapia manual utilizam, por exemplo, denominações como Maitland utiliza o termo hipomobilidade, Mackenzie utiliza o termo desarranjo, a osteopatia utiliza termos como lesão osteopática, disfunção somática, o Mulligan utiliza o termo falha posicional. O termo subluxação vertebral ou subluxação, quando a gente não está falando de uma vértebra, ele está se referindo a uma área que precise de uma técnica específica e que, através dessa técnica, você vai conseguir produzir efeitos mecânicos e neurofisiológicos naquela região, beneficiando o paciente como um todo. Então, o termo subluxação, eu particularmente acho até um termo forte. E a maneira de corrigir essas subluxações é o que ele chama de ajuste, o que outras técnicas chamam de manipulação, de mobilização, independente da maneira que você faça a sua técnica de terapia manual, o termo ajuste acaba sendo o mais adequado. E dentre esses ajustes, a gente tem diversas manobras que a gente pode fazer, manobras articulares, por exemplo, manobras de thrust. O que significa thrust? Thrust é impulso, que podem envolver alta velocidade e baixa amplitude, alta velocidade com recolhimento, impulsos de baixa velocidade também, impulsos específicos ou inespecíficos, impulsos gerais. Hoje em dia, muitos estudos mostram que ajustes ali também, impulsos inespecíficos, produzem também efeitos muito benéficos, tão benéficos quanto ajustes mais específicos. Técnicas assistidas por objetos mecânicos, como, por exemplo, aqui uma maca de drop, mostrando numa técnica da pelve. Uma maca de flexo de extração, mostrando algumas técnicas de terapia manual aqui, da quiropraxia. Os blocos de Desjarnais, as cunhas de Desjarnais posicionadas na pelve, que podem auxiliar também. Técnicas assistidas manualmente ou através de forças mecânicas, como, por exemplo, instrumentos ali ajustivos ou instrumentos específicos para quiropraxia, que em determinadas áreas acabam trabalhando nessa questão das subluxações, e também procedimentos de ajustes manuais, não articulares, também
podendo utilizar instrumentos ali para fazer os ajustes manuais, miofaciais também, e vários procedimentos, como, por exemplo, técnicas de retreinamento neural, ou seja, a Quiro também incorpora conceitos da neurodinâmica, de mobilização neural. A Quiro também tem abordagens conceituais, a terapia cognitivo-funcional tem crescido muito dentro da fisioterapia, e na quiropraxia também não é diferente, acabou também incorporando essas técnicas junto à sua prática clínica. E quem que pode fazer a quiropraxia? Em países que ainda não têm uma regulamentação adequada, é um curso técnico. Como, por exemplo, no Brasil, quem começou técnicas de quiropraxia, existe uma certa divergência. Foi um americano ou foi um canadense que veio para cá, que os dois vieram para cá, mais ou menos na mesma época, em regiões diferentes do Brasil, e eles começaram a exercer a profissão de quiropraxia. E depois começaram a ensinar alguns alunos através de um curso técnico, e o mais famoso deles foi o Matheus de Souza, que depois foi o cara que difundiu a quiropraxia no Brasil. Atualmente a gente tem duas principais formas e mais confiáveis para a gente entrar nesse mundo da quiropraxia, que é a pós-graduação ou então cursos de ensino superior. É importante que o profissional habilitado e capacitado para exercer a profissão de quiropraxista, ele tenha uma formação acadêmica de nível superior, seja por pós-graduação, seja em ensino superior, um curso de graduação também, mas a fisioterapia acaba abrindo mais um leque de possibilidades de trabalho para a gente. Aqui o símbolo da fisioterapia quiropráxica. E por que é importante manter a quiropraxia no meio e no mundo acadêmico? Por conta de estudo, por conta de pesquisa, para a gente ver o que realmente acontece quando a gente utiliza a nossa técnica de terapia manipulativa, nossa técnica instrumental, nossa técnica assistida pela maca, de drop, e específica, inespecífica, o que é importante, o que realmente funciona, o que faz efeito, para que paciente funciona, quando que funciona, em que período que isso vai funcionar, para que a gente otimizar os nossos resultados clínicos, aliado aos pilares da prática, da prática baseada em evidências. Melhor evidência externa disponível, a experiência do profissional e também a preferência do paciente. Porque, sinceramente, quando a gente fala de quiropraxia, a primeira coisa que acho que 90% das pessoas que vêm falar comigo, ou dos alunos, quando eu pergunto, fala, é estralar. E não é só isso, é muito mais. Existe um conceito, arte, ciência, filosofia, que é o tripé da Quiro, que acaba abordando muita questão e muita ciência envolvida nisso. Como, por exemplo, alguns estudos, esse aqui de 2015, do Greg Kautschuk, um canadense, essa é a imagem mais clara. Quem tiver o microfone ali, aumenta o som, que agora a gente vai ver o que acontece dentro de uma articulação, por exemplo. Ó. Não sei se vocês conseguiram ver, vou colocar de novo. Isso aqui é uma ressonância magnética em tempo real, em que ele fez uma manipulação dinâmica da região metacarpofalangiana para ver de onde que vinha esse barulho. Então, o que ele viu? Formação e quebra de bolha de ar. Mas muitas dessas teorias e a necessidade da ciência associada, mostrando aqui numa vértebra, por exemplo, olha só, o que talvez poderia acontecer? Um aumento de um espaço intraarticular, mecanicamente falando, isso mostrado também por estudos em 2003, 2013, em que, olha, numa vértebra aqui na região facetária, a gente tem um aumento do espaço intraarticular, isso provocando benefícios e efeitos mecânicos e, posteriormente, neurofisiológicos. É esse o próximo assunto que o nosso colega Márcio vai falar daqui para vocês.